Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa atividade de web palestra. Sejam todos bem-vindos. Antes de falar aqui o tema e apresentar a nossa palestrante, só gostaria de trazer para vocês uma novidade, né? Nós disponibilizamos aí para os profissionais de saúde bucal uma parte específica, uma página específica dentro do nosso site do Telesaúde, denominado de Telesaúde Bucal. Então, nessa página, vocês terão acesso a boletins, tutoriais, vídeos de web palestras, de web aulas, além de uma coluna que será escrita por profissionais da área de saúde bucal e equipes também multiprofissionais, profissionais de outras áreas, né, em relação ao tema de saúde bucal. Então, passa lá, dá uma conhecida na nossa página aí, vou colocar o link aqui para vocês no bate-papo. Então, o nosso tema de hoje é Tecnologias Preventivo-Coletivas em Saúde Bucal. A palestrante convidada de hoje é Tatiane Frederico de Almeida. Ela é mestre e doutora em Saúde Pública, professora da Faculdade de Odontologia da UFBA e cirurgiã dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, Bahia. Então, desejo a todos uma excelente web e conduzo, então, a palavra para a Tatiana. Boa tarde, tá tudo certo, né? Eu gostaria inicialmente de salientar a minha satisfação em estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouco, né, da minha trajetória profissional enquanto dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e enquanto docente também da saúde coletiva, né? A gente vai estar partilhando um pouco de práticas e de conhecimento a respeito das tecnologias preventivas coletivas em saúde bucal. Eu vou focar aqui nesse momento com vocês o uso do flúor no controle da cárie dentária, né? Partilhar algumas práticas com vocês. Queria também, desde o início, agradecer a presença virtual de todos nessa conferência, assim como o convite feito pela CESAB, e agradecer também a presença de profissionais com os quais trabalhei, continuo trabalhando, seja na ponta, na atenção básica aqui no município de Salvador, seja meus colegas professores da saúde coletiva nas instituições onde trabalhei, onde trabalho, em especial na UFBA, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e atualmente no Departamento de Odontologia Social e Pediátrica aqui da UFBA. Bem, essa conferência eu estruturei algumas sessões. Inicialmente eu vou tecer algumas considerações sobre o trabalho em saúde e sobre o que são essas tecnologias em saúde, classificadas em duras e leves. Na atualização do tema, eu vou focar o uso do flúor no controle e prevenção da cárie e vou seguir a mesma estrutura do Guia de Fluoretos do Ministério da Saúde. Ao final, eu apresentarei para vocês uma proposta de programação do uso do flúor elaborada pela Faculdade de Odontologia da UFBA em atividades coletivas da atenção básica, tá? Bem, então, introduzindo o nosso tema, comentando sobre o trabalho em saúde, né? Qualquer trabalho em saúde, qualquer procedimento em saúde é um ato de cuidado. E nesses atos de cuidado, nós profissionais de saúde carregamos conosco valizes, tecnologias, ferramentas, saberes materiais e não materiais. Esses saberes são definidos por professor Merri como tecnologias. Daí o título dessa conferência como Tecnologias Preventivas Coletivas em Saúde Bucal. Né? Essas tecnologias elas podem ser classificadas em duras e leves, e de acordo com o modelo de atenção em saúde que utilizamos, elas vão aparecer mais ou menos nessas práticas. Bem, então, continuando, sobre as tecnologias em saúde, elas são, de forma geral, criações humanas para atender necessidades humanas. Né? As tecnologias duras, elas são frutos de um trabalho morto. Então, qualquer produto, equipamento é classificado como uma tecnologia dura. Na odontologia, a gente está rodeado de tecnologias duras, né? Então, as turbinas, as curetas instrumentais, cadeiras.
odontológicas. As tecnologias leve e duras são um conhecimento que adquirimos ao longo da nossa trajetória, da clínica e da epidemiologia, que aplicamos, né, em cada paciente, em cada grupo que a gente assiste na comunidade. Já as tecnologias leves são as tecnologias das relações, né? Relações entre sujeitos. São as tecnologias que permitem comunicação, diálogo, criação de vínculo. Bem, então, conforme o modelo de atenção em saúde bucal que adotamos na nossa prática, essas tecnologias vão aparecer mais ou menos, elas vão ser mais ou menos evidentes. Quando adotamos um modelo de atenção com base na odontologia de mercado, na biomedicina, onde as ações curativas individuais de alto custo são mais evidentes, a gente observa uma maior presença das tecnologias duras. Por outro lado, quando adotamos como modelo de atenção a saúde bucal coletiva, vamos evidenciar, além das tecnologias duras, as leve-duras e as leves da mesma forma. Bem, as tecnologias em saúde bucal coletiva, elas fazem parte de sistemas de prevenção em saúde bucal, conforme nos define o professor Paulo Frazão. E esses sistemas são compostos por intervenções individuais e também por intervenções coletivas. E ambas devem ser formuladas com base nos contextos de vida, nos contextos sociais, das comunidades, das populações que assistimos. Bem, no Brasil, as principais doenças bucais, nas diferentes faixas etárias, são a cárie dentária, a doença periodontal, a maloclusão e o câncer bucal. Essa apresentação terá foco nas tecnologias, sobretudo no uso do flúor, para o controle e prevenção da cárie. Bem, sobre a cárie dentária, a gente observa que ela é uma doença bastante frequente em todas as faixas etárias da população brasileira. A gente encontra desigualdades na ocorrência da cárie. A gente observa, por exemplo, uma maior extensão, gravidade da cárie em crianças pré-escolares do que em crianças maiores, os escolares, por exemplo. Também observamos desigualdades na ocorrência da cárie nas diversas regiões do Brasil, assim como nos componentes do CPOD. Observamos, por exemplo, maior percentual de dentes perdidos nas populações adultas e idosas, né? Então, a cárie ainda é uma doença a ser controlada no nosso país. Sobre o uso do flúor no controle e prevenção da cárie, é importante que nós, dentistas, tenhamos consciência do seu mecanismo de ação, para que a gente possa utilizá-lo da melhor maneira, da maneira mais segura possível, coletivamente e também individualmente, né? Então, a teoria que rege hoje em dia o uso do flúor em coletividades e também na assistência individual é a teoria da interferência do flúor na dissolução do esmalte ou da dentina, né? Ele atua diretamente no processo de desmineralização e remineralização. Ele atua diretamente no controle da cárie. No passado, se acreditava que o flúor era capaz de aumentar a resistência do esmalte dentário devido à formação de fluorapatita. Também houve uma teoria que dizia que o flúor tinha uma atuação antibacteriana, né? Mas hoje em dia se sabe que o principal mecanismo de ação do flúor é um mecanismo de ação local e ele é dependente de concentrações frequentes no interior da cavidade bucal para regular esse processo DESRE, que é o processo responsável pelo desenvolvimento das lesões de cárie. Então, eu vou exemplificar isso para vocês a partir da ingestão da água fluoretada, né? Então, uma água fluoretada com uma concentração ótima de flúor, que no nosso caso, que vivemos aqui na Bahia, fica em torno de 0,7 ppm de flúor quando ela é ingerida, ou quando nós ingerimos alimentos cozidos com essa água, com uma concentração ótima de flúor, haverá um aumento de flúor na saliva, no meio bucal. Essa concentração passará de 0,01
para 0,02 ppm de flúor no meio bucal. Essa concentração, ela já é importante para manter o nosso meio bucal supersaturado em flúor. E isso vai aumentar a capacidade de remineralização salivar. Também é importante salientar que o biofilme dental ele pode atuar como depósito de flúor no meio bucal. Bem, dito isto, comentando ainda que superficialmente sobre o processo de mecanismo de ação do fluoreto, eu elaborei essa apresentação com base no Guia de Fluoretos do Ministério da Saúde, que é uma publicação de 2009, né, que já está carecendo de algumas atualizações, né. O Guia de Fluoretos, ele subdivide o uso do flúor em uso coletivo do flúor e uso individual do flúor, né. São tecnologias que permitem o uso coletivo do flúor, a fluoretação da água de abastecimento público, os dentifrícios fluoretados, a escovação dental supervisionada, direta e indireta, os enxaguatórios, bochechos bucais e os géis de flúor. São usos individuais do flúor, os bochechos de flúor, de fluoreto de sódio, quando prescritos para pacientes, para o indivíduo, os suplementos de uso individual, que hoje em dia estão em desuso, né? Os vernizes com flúor e os materiais dentários que liberam flúor, sobretudo o cimento de ionômero de vidro. Bem, então, em relação à fluoretação da água de abastecimento público, essa é uma medida de promoção da saúde, é uma medida que faz parte da nossa política nacional de saúde bucal, é uma ação necessariamente intersetorial, né? Ela é um elemento essencial da nossa política, portanto, e existe uma lei federal, né, que regulamenta a fluoretação da água, é uma lei da década de 70, a Lei 6.050. Bem, o uso do flúor enquanto um elemento, né, de controle da cárie dentária, essa ação dele foi descoberta na primeira metade do século passado, a partir de estudos realizados por Dean nos Estados Unidos, e essa descoberta se deu concomitantemente com a descoberta da fluorose, enquanto um agravo bucal. Né? Então, a concentração ideal de flúor em climas temperados, climas mais frios, fica em torno de 1 ppm de flúor. O produto que é utilizado para essa fluoretação é o fluorsilicato de sódio ou ácido fluorsilícico. Essa fluoretação tem efetividade comprovada em estudos nacionais e internacionais. É uma medida de baixo custo, cerca de R$ 1 per capita anualmente aqui no Brasil. É uma fluoretação, um processo simples e que garante o consumo universal em todas as faixas etárias. São vantagens da fluoretação da água. Então, uma água fluoretada em locais de climas tropicais mais quentes, a concentração ideal do flúor fica em torno de 0,7 ppm de flúor. Enquanto em climas temperados, como na região sul do Brasil, essa concentração sobe um pouco, para 0,8 ppm de flúor. Isso porque em climas tropicais e quentes nós consumimos mais água, né? Então a gente não precisa de tanto flúor na água. Em climas mais frios, a gente consome menos água, daí que a concentração é um pouquinho mais elevada, tá? Bem, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos inclui essa medida de fluoretação da água entre as 10 principais conquistas da saúde pública naquele país no século XX. Tamanha a importância, a efetividade da fluoretação da água no controle da cárie. Bem, eu trago aqui alguns estudos nacionais e internacionais recentes, publicados em revistas qualificadas. Esses dois são estudos nacionais e que comprovam, né, a importância do flúor no controle e na prevenção da cárie. Trago também estudos internacionais, recentes também, e publicados em revistas qualificadas, que também trazem a importância do flúor no controle da cárie dentária, né? Bem, esse é um estudo interessante, produzido por professor
Paulo Frazão e Paulo Capel Narvai, é um estudo também recente, publicado em 2017, e o objetivo dele foi avaliar a cobertura da fluoretação da água de abastecimento público em alguns municípios brasileiros na primeira metade do século XXI, de 2000 a 2008, se não me engano, segundo o porte demográfico e o nível de desenvolvimento humano dos municípios brasileiros. Tá? E o que foi observado nesse estudo é que a fluoretação da água na primeira metade deste século, ela foi mais intensa, ela aconteceu, ela aumentou exatamente nos municípios de pequeno porte e nos municípios com mais baixo IDH. Eles caracterizando assim essa medida como uma medida que pode reduzir as desigualdades sociais em saúde. Bem, um outro aspecto que nós precisamos ficar atentos no que diz respeito à fluoretação da água é a importância de uma vigilância, de um monitoramento, né? Que deve ser feito pela vigilância epidemiológica e também pela vigilância sanitária, já que concentração maior do que aquela concentração adequada, a gente pode estar ocasionando a fluorose. Por outro lado, quando a gente tem uma concentração menor, a gente pode não estar protegendo as pessoas adequadamente. Daí a importância do heterocontrole. O que seria o heterocontrole, então? Né? Responsáveis pelo tratamento da água, mas por outros órgãos do Estado, né? Assim como por outras instituições, universidades, conselhos regionais, para que haja uma garantia de que os níveis de flúor estão adequados. Comprova a importância do heterocontrole no processo de fluoretação da água em municípios da região metropolitana de Curitiba. Sobre os dentifrícios com flúor, que são uma outra tecnologia de uso coletivo, né, do flúor, é importante a gente também esclarecer que essa é uma tecnologia racional. Alguns autores classificam como uma tecnologia mais racional, né, no controle e prevenção da cárie. Do filme dental. E também a exposição constante ao flúor no meio bucal devido à presença do fluoreto nos dentifrícios, né? Então, é uma tecnologia que contribui, sim, para a diminuição nos índices de cárie, mesmo em países ou regiões que não possuem água fluoretada. E diversos estudos comprovam uma redução da prevalência da cárie graças à utilização do fluoreto nos dentifrícios. Existem dois tipos de compostos fluoretados utilizados nos dentifrícios, são o fluoreto de sódio ou o monofluorfosfato de sódio. A concentração ideal de fluoreto nos dentifrícios gira em torno de 1.100 a 1.500 ppm de flúor. O que a gente precisa de ter cuidado com a prescrição do dentifrício fluoretado para crianças na fase pré-escolar ou crianças que ainda não têm a capacidade de expectorar, né, devido ao risco da fluorose. Mas hoje em dia a Sociedade Brasileira de Odontopediatria ela já recomenda a utilização do dentifrício fluoretado para todas as faixas etárias, inclusive para bebês, desde que essa escovação do bebê seja feita com a supervisão de um adulto, utilizando a quantidade adequada para essa faixa etária. A quantidade recomendada, que é a quantidade de um arroz cru, né? Esse também é um estudo de professor Jaime Cury e Lívia Tenuta, que também comentam, né, chegam aí a conclusões importantes sobre o uso do dentifrício e a prevenção da cárie na primeira infância.
essas imagens apenas ilustram, né, a quantidade de fluoreto que deve ser utilizado para que a gente garanta a segurança, né, no uso do dentifrício fluoretado. Então, crianças muito pequenas, bebês, em fase pré-escolar, o que a gente recomenda é a utilização do dentifrício nessa quantidade bem pequenininha, de um arroz cru. Crianças que já sabem expectorar, a partir dos 4, 5, 6 anos, isso pode variar. A gente já pode utilizar aqui a quantidade de dentifrício do tamanho de uma ervilha, né? Mas nunca, para nenhuma faixa etária, recomendar o uso do dentifrício em toda a extensão das cerdas. Recomendar sempre a utilização do dentifrício na extensão transversal das cerdas da escova. Em relação à escovação dental supervisionada, ela representa uma outra tecnologia coletiva do uso do flúor. Essa escovação ela é classificada em 2 tipos pelo Ministério da Saúde. Existe a escovação dental supervisionada indireta, que pode ter uma periodicidade diária, semanal, quinzenal. Em geral, essa escovação ela é aquela realizada por professores, por exemplo, em escolas, em creches, centros municipais de educação infantil. O objetivo dela não é orientar a melhor técnica de escovação, mas sim levar fluoreto para o meio bucal e estimular o hábito da escovação. Aqui em Salvador, ela é mais frequente nas creches, nos centros municipais de educação infantil. Entre os escolares, a gente observa pouco essa prática aqui no nosso município. A escovação dental supervisionada direta, ao contrário, ela deve ser realizada por um profissional de saúde treinado. No caso, nós dentistas, né? Ou um auxiliar de saúde bucal, um técnico de saúde bucal, um agente comunitário de saúde treinado para orientar a melhor técnica de escovação. Ela também deve ter uma periodicidade semestral, ou quadrimestral, ou trimestral, de acordo com a ocorrência da cárie em cada população, em cada grupo. Tá? As vantagens da escovação supervisionada é a garantia do acesso ao flúor no meio bucal, melhoria dos padrões de higiene bucal. Né? Enquanto desvantagem, a gente observa algumas dificuldades operacionais. Às vezes a inexistência de pia, né? Inexistência de um local ótimo para a realização da escovação dental supervisionada. A gente pode utilizar alguns artifícios, baldes forrados, né? Forrar o chão do local, utilizar um local próximo a sanitário, né? Então, todo esse planejamento deve ser sempre compartilhado com a escola, com a família, com o local onde essa escovação for realizada. A gente já fez escovação supervisionada, por exemplo, em canteiros de obra da construção civil, né? E aí a gente não tinha um espaço legal para realizar essa escovação dental supervisionada. E a gente conversava com o mestre de obra, com o engenheiro responsável pela obra e solicitava a instalação de uma pia quando a gente, por exemplo, realizava feiras, mostras de saúde com trabalhadores da construção civil. Então, esse processo tem que ser todo organizado e planejado, né, quando a gente se propõe a realizar a escovação supervisionada. O guia de fluoretos, ele também propõe algumas indicações para a escovação supervisionada, como grupos expostos a água de abastecimento sem flúor, grupos expostos a água de abastecimento com teores de flúor abaixo da concentração indicada, cujo CPOD maior do que 3 aos 12 anos de idade, em que menos de 30% dos indivíduos sejam livres de cárie aos 12 anos e residentes em áreas de pobreza onde se estima serem menores os níveis de exposição ao flúor, né? E o como fazer, né, a escovação dental supervisionada é algo que a gente precisa estar bem atento, né? Pelas questões de biossegurança, né? Então, pode ser que a gente tenha um ambiente ótimo, como, por exemplo, a existência desse escovódromo aqui na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né? Mas eu trabalho numa escola com um PSE aqui em Salvador, uma escola aqui em Brotas, uma escola pública municipal. Eu não tenho escovódromo, então eu aqui tenho uma sala de aula, aqui ao lado tem um sanitário, então em geral eu faço com as crianças pequenas, né, próximo a esse sanitário.
né? Nessa outra foto aqui, a gente estava dentro de uma paróquia, né, com crianças que recebiam reforço escolar, onde também o ambiente não era ótimo, mas existia um sanitário lá naquela paróquia. Então, a gente organizava mesas, forrava o chão, né, colocava baldes ensacados para que a gente pudesse fazer essa escovação dental supervisionada, que pode ser feita coletivamente, com grupos pequenos, grupos maiores, de acordo com a idade da criança. A gente precisa ter esse bom senso, né? Quando as crianças são muito pequenas, pré-escolares, é importante que essa escovação seja feita de forma mais individualizada, né? Em crianças maiores, a gente já pode fazer a escovação de forma coletiva, com grupos maiores, né? Grupos distintos, abordagens distintas também. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma criança deficiente, uma pessoa deficiente, essa abordagem tem que ser individualizada, né? A gente tem aqui, por exemplo, também um grupo de trabalhadores, de salva-vidas de Salvador, quando a gente realizou uma mostra de saúde lá, aqui no Salvamar. E é interessante como esse grupo ficou impressionado e interessado com a realização da revelação de placa. Então, para eles foi uma surpresa a possibilidade de se materializar, né, visualizar o biofilme dental, né? Então, é importante que a gente tenha abordagens diferentes para cada grupo com o qual a gente se propõe a trabalhar, né? É importante também frisar que a empatia, a criação de vínculo com a escola, com a creche, com os grupos é uma construção, né? Então, a gente muitas vezes chega em creches, em pré-escolas, em que a escovação supervisionada não é uma realidade, né? Eu tenho uma experiência recente na minha vida, eu trabalho numa escola pública grande e eu tenho 2 salas nessa escola, existem 2 salas de pré-escola, grupo 4 e grupo 5. Né? Então, eu cheguei nessa escola e tive uma grata surpresa. A professora do grupo 5, ela já realizava a escovação dental supervisionada indireta, né, nesse grupo, diariamente. A professora ao lado do grupo 4 não realizava essa escovação dental supervisionada. Então, a partir, né, do meu movimento na escola, semanalmente, acaba que a gente conseguiu sensibilizar essa professora ao lado do grupo 4 para também estar fazendo essa escovação diariamente. Bem, eu trago também aqui uma outra indicação de estudo, de artigo também recente, produzido por professora Sônia Chaves e colaboradores, né, em que eles fazem uma análise de alguns indicadores de saúde bucal, dentre eles a escovação supervisionada no Brasil. Bem, é uma notícia triste em que a gente observa, sobretudo no último ano, né, um percentual de 0,6% da população brasileira sendo coberta por esse indicador, né? Então, a gente tinha uma realidade lá de 2008 de 2,5%, que não era tão alta assim, mas era mais significante do que a gente vem observando nos últimos anos, né? Então, essa queda, né, desse indicador nos faz refletir, né, sobre em qual direção a saúde bucal vai indo, né, em relação às suas práticas, qual modelo de atenção ela vem vislumbrando, né, e seguindo aí nos últimos anos, né, no nosso país. Além disso, eu também acho importante que a gente reflita a respeito de qual escovação supervisionada eu venho realizando e venho lançando na minha produtividade. Porque a simples distribuição de escovas dentais, ela não representa a escovação dental supervisionada. E é importante que a gente realize, que a gente oriente, que a gente crie vínculos, que a gente incentive, que a gente sensibilize, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário.
Sobre os bochechos bucais, essa é uma tecnologia também coletiva que o Guia de Fluoretos traz, né? Mas já em desuso, pelo menos aqui no nosso meio e no Brasil em geral. Os bochechos bucais com flúor, eles vêm sendo substituídos aí desde a década de 90 pelos géis de flúor nas práticas coletivas, mas os bochechos fluoretados, eles usam fluoreto de sódio em uma concentração que pode ser diária, de 0,05%, ou semanal, ou quinzenalmente, é uma concentração um pouco maior, 0,2%. Também tem uma eficácia no processo de controle e prevenção da cárie, tá? A técnica, né, é bochechar com 10 ml de solução por 1 minuto, seguida de expectoração. A gente pode borrifar a solução diretamente na boca do indivíduo, ou então oferecer o bochecho em copinhos, né? A vantagem é uma técnica fácil de baixo custo. A grande desvantagem é que para ela ser eficaz, para ela reduzir incidência de cárie, a gente precisa de pelo menos 25 visitas à escola, à instituição, né, onde a gente está realizando esse bochecho, o que acaba que inviabiliza, porque a operação disso é bastante complicada, né? A gente conseguir fazer 25 visitas semanais, né, sem interrupções prolongadas. Então, acaba que é uma tecnologia que vem sendo substituída pelo uso de géis. Bem, em relação aos géis de flúor em ações coletivas, né, a gente vem utilizando os géis de flúor na própria escova dental, tá? As indicações são as mesmas do uso de bochecho, as mesmas da escovação supervisionada. Também é uma tecnologia com eficácia. A vantagem é maior cobertura quando comparada aos bochechos, devido à facilidade da sua operação. Não há risco de fluorose, há menos risco de fluorose, né? É uma medida que precisa de supervisão do dentista devido ao risco de ingestão e devido à toxicidade do flúor, né? Bem, a técnica, a gente utiliza ou o gel de fluorfosfato acidulado com uma concentração de 1,23% de fluoreto, ou então o flúor neutro, com uma concentração de 2% de flúor, né? Como método coletivo, a gente vai prescrever que ele seja realizado semestralmente em populações com baixa frequência, baixa prevalência de cárie, ou quadrimestralmente em populações com alta frequência, alta prevalência de cárie. A gente pode utilizar o flúor gel ou em moldeiras, né, ou na própria escova dental, que é como a gente realiza aqui em Salvador, devido à facilidade, devido ao custo, né? A gente não precisa comprar mais um equipamento, né? Mais a moldeira para estar realizando. Acaba que com a moldeira a gente utiliza também mais material, né? E isso pode encarecer essa prática. Bem, eu vou trazer aqui também, pincelar outras tecnologias que usam o flúor, tecnologias essas de caráter individual, né? A utilização de vernizes, de selantes de fósforas e fissuras e do cimento de ionômero de vidro no tratamento restaurador atraumático, que é o ART, a sigla em inglês. Bem, em relação aos vernizes, eles são materiais com alta concentração de flúor e que se aderem à superfície dentária, com o objetivo de reagir com a superfície e manter uma liberação de flúor para o meio bucal, por um período maior de tempo. Suas indicações são bem precisas. Ele deve ser utilizado em pacientes com alta atividade, com alto risco de cárie, e pacientes bebês, pacientes pré-escolares, né? Eles têm uma indicação bem precisa para esse grupo etário também, tá? Ajudam na remineralização de lesões de mancha branca, lesões incipientes de cárie, e também são muito úteis na remineralização de lesões incipientes de molares em erupção, com o capuz gengival também, onde a gente não consegue selar, a gente pode fazer a aplicação do verniz com flúor, também é uma indicação bem legal dessa tecnologia. Bem, vantagens do verniz com flúor: ele pode ser utilizado em populações em idade pré-escolar, eles oferecem menos risco
né, de fluorose, né, porque a ingestão não é frequente, é um material que adere à superfície dentária, e ele também pode ser utilizado na fluoroterapia, quando a gente deseja remineralizar lesões incipientes, lesões de mancha branca. A grande desvantagem nas atividades coletivas é que ele precisa de uma limpeza, de uma profilaxia prévia e de secagem dos dentes. Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer a utilização do verniz em saúde pública em ambientes coletivos? Eu faço um diagnóstico, um levantamento epidemiológico na creche, na escola, eu observo crianças na faixa etária pré-escolar que têm lesões incipientes de cárie, que têm lesões de mancha branca. Eu vou encaminhá-las, então, para o consultório, para a unidade de saúde, para fazer essa aplicação em um ambiente ótimo, já que essa é uma tecnologia que exige essa profilaxia, exige a secagem, exige a cadeira odontológica. E também ele tem um custo mais alto, né? Em relação aos selantes de fóssulas e fissuras, ele também é uma tecnologia que tem indicações precisas. E no nível coletivo, a gente precisa avaliar as condições de vida, as condições sociais daquele grupo. Do ponto de vista individual, a gente indica o selante quando é uma pessoa, um indivíduo que já tem experiência de cárie, quando tem hábitos de dieta não favoráveis à ocorrência da cárie, né? Quando pessoas que têm uma higiene bucal inadequada, e também avaliamos a anatomia da superfície dentária, né? Então, é uma indicação precisa para molares permanentes e molares decíduos. Existem dois tipos de selantes de fósforos e fissuras: o selante ionomérico, à base do cimento de ionômero de vidro, e o resinoso, né? O desgaste do selante ionomérico, ele é maior do que o resinoso, mas a grande vantagem é que ele é capaz de liberar flúor ali naquele suco, naquela fósfora em que ele foi aplicado. Então, ele tem uma atuação importante aí no controle da lesão. Em relação aos selantes, eu também estou deixando aqui uma indicação de leitura legal. Esse é um estudo de revisão e ele trata, né, das indicações dos selantes de cicatrículas e fissuras e comenta, né, os selantes eles têm uma indicação ainda para molares rígidos, para molares com lesões incipientes em esmalte, mas a gente ainda não tem um conhecimento consolidado no que diz respeito à indicação do selante para as lesões de dentina, né? Alguns estudos avaliam o uso do selante em lesões de dentina. Bem, em relação ao cimento de ionômero de vidro e ao tratamento restaurador atraumático, a gente observa que o ART, né, é um método de inibição, de controle das lesões cariosas, de preservação de dentes em comunidades que têm pouco acesso ao serviço odontológico curativo, né? E o ART, de forma mais ampla, ele envolve tanto as medidas educativas e preventivas, como aquelas associadas às restaurações atraumáticas, que são essenciais para o controle da doença. Acho que uma das grandes vantagens do ART é a questão comportamental, né, da criança ou de um adulto, enfim, de um indivíduo que passa por ela, né? Então, é um grau maior de tranquilidade, estar longe do ambiente odontológico que leva a uma tensão, leva a uma ansiedade, é algo importante na utilização dessa tecnologia. Bem, em relação à ART, essa é uma tecnologia que a gente pode utilizar em comunidades escolares. Aqui são imagens de professor Pita em algumas escolas no interior da Bahia, realizando o ART com alunos de odontologia da Baiana, né? Eu tenho uma experiência de utilização do ART atualmente na escola onde eu realizo o PSE, né? Então, a gente inicialmente realiza o levantamento epidemiológico de toda a escola e, em seguida, eu faço o encaminhamento de alguns casos,
né, sobretudo aqueles mais graves, para a unidade de saúde, para que eu mesma possa atendê-los. E em alguns casos, com indicação precisa do RT, eu faço o RT na própria escola. O RT também é uma técnica que pode ser utilizada em comunidades indígenas, quilombolas, afastadas, né, de alguns centros sem nenhum acesso à odontologia, né? Bem, aqui é uma experiência minha, né, com a utilização do RT em uma unidade de saúde que não atual, mas uma unidade em que eu já trabalhei há alguns anos da minha vida. Bem, eu também deixo aqui uma outra indicação de leitura para vocês, um artigo também de revisão que trata do RT, né? Lá na unidade a gente utiliza o cimento de ionômero de vidro convencional, né, autopolimerizável. A gente não tem o cimento de ionômero de vidro foto, né? Eu conheço alguns professores que adotam o cimento de ionômero de vidro foto em suas práticas, inclusive coletivas, com bons resultados, mas o que eu disponho aqui na Prefeitura de Salvador é o cimento de ionômero de vidro convencional mesmo, e é ele que a gente utiliza. A gente pode utilizar a vaselina também para fazer a compressão digital, o que facilita, né, a adaptação do material na cavidade bucal. Utilizamos esmalte incolor também para evitar a embebição, tá? E utilizamos o instrumental que a gente dispõe na prefeitura, tá bom? Bem, eu estou chegando já ao quase final da apresentação. Essa é uma proposta de programação do uso do flúor. É uma proposta elaborada por professoras da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva 1, da Faculdade de Odontologia da UFBA, né? E em que, nesse quadro resumo, são propostas algumas tecnologias com uso do flúor de acordo com diferentes perfis populacionais. Então, em relação a crianças de 2 e 3 anos de idade, crianças muito pequenas, com cárie dentária, a água fluoretada é sempre uma indicação. A aplicação tópica de flúor deve ocorrer com verniz de flúor. A escovação supervisionada indireta é uma indicação nas escolas, nas creches, e a realização do ART com o cimento de ionômero sempre que for necessário. Crianças de 2 e 3 anos livres de cárie. A água fluoretada é sempre uma indicação, a aplicação tópica de flúor com verniz com flúor quando necessário e a escovação supervisionada indireta, tá? E aqui a periodicidade. Em um grupo com baixa, né, ocorrência de cárie, a aplicação tópica 2 vezes ao ano quando necessário. Quando há alta prevalência, alta ocorrência, a gente faz 4 vezes por ano, tá? Em crianças maiores, escolares, de 12 anos com cárie, um grupo com alta prevalência, com alta ocorrência de cárie, a gente vai indicar água fluoretada sempre, a aplicação tópica com o uso do gel de flúor, a escovação supervisionada direta, também numa frequência maior, 4 vezes ao ano, e a escovação supervisionada indireta, 3 vezes na semana, diariamente, como for possível no ambiente escolar. Crianças de 4 a 12 anos de idade, livres de cárie ou com baixa ocorrência de cárie, a gente indica a fluoretação da água, a aplicação tópica com o uso do gel de flúor, escovação supervisionada direta 2 vezes ao ano, né, no ambiente, por exemplo, do PSE, né, e a escovação indireta 3 vezes na semana ou diariamente, conforme for possível no ambiente escolar. Gestantes e adolescentes com gengivite, fluoretação da água, né, a aplicação tópica com o uso do gel de flúor e a escovação supervisionada direta, tá? Bem, essa é uma outra classificação, né, e programação para o uso do flúor conforme o risco individual ou coletivo em que a gente encontra a nossa comunidade assistida, população assistida. Esse risco é avaliado posteriormente à realização do inquérito epidemiológico, né? Então, por exemplo, na minha prática enquanto dentista, eu trabalho no programa Saúde na Escola, o PSE, a gente tem um instrumento em que a gente avalia as condições bucais de todos os escolares
que fazem parte da escola que a gente assiste aqui no município de Salvador. A gente analisa esses dados e a gente pode avaliar risco individual e risco do grupo, né? Então, enquanto existem alguns parâmetros para avaliar o risco individual, essa é uma proposta do Grupo de Pesquisa em Saúde Bucal Coletiva da Faculdade de Odontologia da UFBA, tá? O risco individual baixo, quando a gente não encontra lesões de cárie nem sangramento gengival. Nesse caso, esses indivíduos vão ser assistidos com ações coletivas, né? O risco moderado, quando a gente encontra presença de lesões ativas ou inativas e ou sangramento gengival, a gente vai indicar a aplicação tópica de flúor trimestral, ART em ambiente escolar e o encaminhamento dessas crianças para a unidade sempre que possível para fazer assistência integral. E um risco individual alto quando a gente encontra a presença de lesões ativas com dor de origem odontológica. Também a aplicação tópica de flúor numa frequência também menor, né? O ART em ambiente escolar e o encaminhamento para a unidade o mais breve possível. Bem, em relação ao risco coletivo, o grupo de pesquisa ele também propôs alguns indicadores, como escola localizada em distrito com baixa prevalência e gravidade da cárie, área coberta pela equipe de saúde da família há mais de 5 anos, escola com atividades há mais de 2 anos do PSE e quando a escola não está localizada em área de vulnerabilidade social. As ações são escovação supervisionada direta e indireta e atividades de educação em saúde semestralmente. Risco coletivo moderado, quando a escola está localizada em distrito com baixa, média prevalência e gravidade da cárie, a área coberta pela equipe há menos de 5 anos, escola com atividades do PSE há menos de 2 anos, ou escolas em áreas de vulnerabilidade social. As atividades são as mesmas e a frequência trimestralmente. Um risco alto, né? Escola localizada em distrito com alta prevalência e gravidade da cárie, em área não coberta pela equipe, em escolas com atividade há menos de 2 anos e escola em área de vulnerabilidade social. As atividades são as mesmas e a periodicidade é que vai ser menor, tá? Aqui a classificação de prevalência da cárie de acordo com o CPOD aos 12 anos. Eu também estou deixando essa classificação aqui para vocês, para que a gente possa nos guiar conforme a programação que eu apresentei para vocês, tá? Os parâmetros que a gente pode utilizar para o monitoramento, para a avaliação das nossas ações coletivas, são a cobertura de ações coletivas na população adscrita da nossa unidade, o percentual de tratamento concluído, né? E o impacto epidemiológico que a gente está tendo com as nossas ações, medidos através da redução da incidência da cárie anualmente, a cada 2 anos, enfim, conforme você estipule a frequência da realização desses exames epidemiológicos. Bem, enquanto considerações finais, eu trago que o trabalho em saúde tem como fim o cuidado em saúde. O cuidado, ele depende da adequada utilização de tecnologias em saúde. É importante o reconhecimento científico da etiopatogenia das principais doenças bucais e das tecnologias eficazes para o seu controle e prevenção em abordagens populacionais e sempre com embasamento científico. E o flúor, ele contribui para o controle e prevenção da cárie. Seu uso deve ser criterioso, sua indicação embasada cientificamente, conforme as necessidades de cada indivíduo ou coletividade, tá? Eu trago aqui apenas essa mensagem de Paulo Freire para a nossa reflexão. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, né? É importante que a gente busque essas alegrias, por mais corriqueiras, por mais automatizadas,
que pareçam nossas práticas, nossas ações nos coletivos, nas escolas principalmente, quando a gente realiza o programa de saúde na escola, né? Então, essa imagem são de 3 menininhas que participaram de um levantamento epidemiológico com alunos da graduação da Escola Baiana de Medicina, e assim que terminou o levantamento epidemiológico, essas menininhas, elas se dispuseram exatamente da forma como os alunos estavam atuando minutos antes. Né? Quando eu olhei essa imagem, me deu um despertar. Né? Eu já era dentista há algum tempo, eu já era professora também, mas o despertar para a importância, para a nossa importância enquanto profissionais, educadores, né? Então, todo procedimento, toda prática, né? Toda tecnologia, toda ação é capaz de transformar, é capaz de sensibilizar, né? As crianças na escola parecem muitas, mas a gente tem a potencialidade, tem o poder de sensibilizá-las para a saúde, né? Que a gente busque essas alegrias. Essas alegrias, elas são cotidianas, né? E a gente precisa a todo momento parar um pouco e refletir sobre isso, para que a gente não seja engolida pelas demandas, né? Pelas cobranças, pela agenda, pela produtividade, enfim. Acho que o que importa é esse cuidado, é esse olhar cuidadoso, né, para essa população que a gente está lá assistindo diariamente no nosso serviço. Essas são as referências que eu utilizei para a construção dessa conferência, que vai ficar disponível para vocês. Aqui também são algumas leituras do Ministério da Saúde, leituras sugeridas, né, para todos nós profissionais da ponta, da atenção básica, leituras importantes, leituras que vale sempre a pena a gente estar revendo alguma coisa, voltando a elas. A gente tem o Cadernos da Atenção Básica 17, o Guia de Floretos do Ministério da Saúde, a gente tem esse manual, né, de saúde bucal no SUS, que é uma publicação do ano passado, também uma publicação bem completa, bem legal. O Caderno de Atenção Básica número 24, que fala da saúde na escola, e a gente tem essas 2 publicações recentes também, da USP, que fala sobre o SUS e a saúde bucal no Brasil, e são publicações de agora, do ano de 2019, todas elas disponíveis aí na rede para a gente acessar com facilidade. Tá? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a CESAB, e estou aqui disponível para as dúvidas, né? Trocar com vocês. Muito obrigada. A gente agradece, Tatiana, pela sua disponibilidade em compartilhar aqui conosco o seu conhecimento. Os profissionais colocaram algumas dúvidas aqui no bate-papo. Fique à vontade para respondê-las. Eu vou fazer a leitura e logo em seguida você pode responder. As faculdades barra instituições de ensino de odontologia priorizam as tecnologias duras. Como mudar o perfil do profissional da atenção básica na prática, se na formação dos dentistas não há priorização das tecnologias leves, duras e leves, nem o trabalho em equipe? Esse é um trabalho árduo, né? Mas a gente não pode desistir nunca. Eu acho que tudo passa pelo currículo, pela configuração de um currículo que preveja uma interdisciplinaridade, que preveja mais disciplinas no SUS, mais vivências no SUS, mais disciplinas tanto teóricas e práticas na saúde coletiva, né? É importante, a gente sabe que nós somos uma minoria dentro de uma grade curricular, né? Eu já tive uma experiência em uma universidade, uma faculdade privada, tenho uma experiência numa universidade pública, e a gente é minoria nas grades curriculares, mas eu acho que é importante a gente estar disposto a construir novos projetos, né? Assim, houve uma melhora do tempo que eu me formei para a atualidade, já houve uma grande melhora, mas o que eu posso dizer é que na instituição que eu ensino atualmente, há uma proposta de reformulação curricular em que a gente vai ter uma maior carga horária
em disciplinas da saúde coletiva e com mais vivências no SUS. Ótimo. Uma próxima pergunta é: existe um trabalho recente realizado em municípios baianos sobre fluoretação da água e possível redução da incidência de cárie? Eu fiz uma busca recente agora para preparar essa webconferência para vocês. É também um tema que eu trabalho semestralmente na UFBA e eu não observei, não encontrei. Uma sugestão. O uso de flúor hoje está sendo desaconselhado por alguns médicos, principalmente para quem adota alimentação vegana barra saudável, por conta, acredito, de uma toxicidade, recomendando o uso de produtos livres de flúor, como plantas e óleos. Como abordar esta questão com outras categorias profissionais, ou até mesmo também com a própria comunidade, né, se isso surgir como é isso? Essa é uma questão que vem sendo frequentemente levantada, até pelos nossos alunos, né? Então, as informações hoje em dia, elas são muito acessíveis, né? E a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente acessa, né? A gente tem que ter um cuidado, né? Eu como professora acadêmica, eu defendo sempre que essas informações elas têm que ter um embasamento científico, um embasamento técnico, né? Então, com base em que estudo essas informações são divulgadas, esses comportamentos são aconselhados, né? Então, isso passa por uma decisão, uma autonomia individual, mas é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, né, tendo cursado um curso, né, de odontologia, a gente se embase cientificamente para que a gente possa dar orientações precisas a essa comunidade, né, que nos procura, que nos assiste. Então, um exercício frequente de atualização, né, de busca na literatura, ele é necessário para que a gente aconselhe, oriente a comunidade da melhor maneira possível. Então, a educação é uma educação permanente. A gente precisa estar a todo momento se atualizando para orientar da melhor maneira a população. Estou vendo aí várias ex-alunas. Um beijinho para todas vocês. Ótimo. Uma outra dúvida verniz de flúor necessita ficar em contato com o dente por quanto tempo sem escovação posterior? O que a gente recomenda é que fique pelo menos de 10 a 12 horas sem escovação, né? Então, quando a gente faz ele no turno da manhã, a gente orienta para a escovação ser realizada à noite, né? Se fizer mais de tardinha, pode escovar o dente amanhã de manhã, né? Não tem problema não, para que ele fique mais aderido, né? Uma próxima dúvida pessoal, se vocês tiverem, aproveite esse momento e compartilhe aqui a sua dúvida no bate-papo, tá bom? O uso do ionômero de vidro para uma melhor eficiência deve ser atribulado ao condicionamento com ácido poliacrílico? Alguns materiais recomendam a utilização do ácido poliacrílico, né, a 10% antes da aplicação do ionômero, que vai funcionar aí como um processo de limpeza dessa cavidade. Ele não vai fazer um condicionamento, né, do esmalte, da dentina como o fosfórico, mas alguns, é importante sempre que a gente leia a bula do material que a gente está utilizando. Se esse material, se essa bula recomenda a utilização do ácido poliacrílico, a gente vai utilizar sim. Dentro das perguntas aqui tem uma última, se o pessoal não tiver mais, pessoal, se tiverem, compartilha aí conosco. Qual seria a melhor técnica de escovação? A melhor técnica de escovação, olha, a gente não costuma recomendar técnica de escovação quando a gente está tratando de uma assistência individual, né? A gente observa o paciente, como é que ele faz. A gente sabe que tem técnicas que são prejudiciais ao tecido bucal, à gengiva. Então, uma técnica que faz esfregação horizontal, ela é mais prejudicial do que uma técnica que faz a escovação vertical, né? Gengiva-dente. Então, a gente dá preferência às técnicas verticais, né? E observar, né, se o paciente está atingindo aí todas as regiões da boca, né, durante a sua escovação. Então, observa e
faz a orientação individualmente. A gente tem alguns movimentos que a gente utiliza lá na faculdade para orientação dos nossos escolares e pré-escolares. A gente faz movimento circular quando são crianças, tá, gente? O movimento circular na vestibular dos dentes, a gente fala, vamos fazer a bolinha, né? Quando a gente faz a escovação por lingual, por palatina, vamos fazer agora a vassourinha, isso ajuda no PSE, né? E quando a gente vai fazer a escovação da face oclusal, a gente faz o movimento do trenzinho, né? Então é uma maneira lúdica da gente estar se aproximando mais de crianças, né? Então isso pode ajudar um pouco nas ações do PSE. Ótimo. Teve uma outra pergunta aqui, da professora Poliana, da região norte. Como você percebe os graduandos em relação à saúde coletiva? É um sonho do estudante trabalhar na atenção básica? Na percepção sua? Isso ainda não aconteceu, mas a gente faz o nosso trabalho diário, né? E, enfim, eu acho que todos gostarem da saúde coletiva também não seria nada saudável, né? É o que a gente observa ainda hoje. Eu leciono numa disciplina que é a saúde, odontologia em saúde coletiva 3, que já são alunos próximos aí da formatura. A maioria deles ainda tem interesse pelas disciplinas clínicas, né? Há muito interesse lá na UFBA, por exemplo, pela prótese, pela cirurgia, né? Então isso ainda é muito, muito frequente, o interesse pelas disciplinas clínicas. Ótimo. Pessoal, se não tiverem mais dúvidas, podemos encerrar aqui. Professora, Tatiana, se quiser falar mais alguma coisa para os profissionais, pode ficar à vontade. Olha, eu gostaria de deixar um abraço para todos vocês, né? Me colocar à disposição. Posso deixar aqui o meu e-mail, que é Tati, Frederico, @yahoo.com.br, né? Qualquer necessidade de troca, eu estou sempre à disposição, tá bom? E me colocar também à disposição da CESAB para outras iniciativas como essa. Muito obrigada.